A ciência ocupa, em nosso mundo atual, um papel tão importante que a ideia é que tendemos a formar sobre ela um conjunto de disciplinas matemáticas complexas, cujo entendimento está muito acima das cabeças do público leigo. Mas essa não é exatamente a verdade. Um grande exemplo de como a ciência transforma ideias em descobertas cada vez mais profundas e fantásticas é a história do átomo. Em qualquer artigo científico sobre o assunto, publicado por alguma revista científica, encontraremos a palavra átomo relacionada a poderosos aceleradores de partículas, dentre os quais ocorrem diversos fenômenos que permitem aos cientistas confirmarem a existência de subpartículas como quarks, leptons ou até mesmo mesons. Mas nossa interação com os átomos iniciou de maneira mais simples. Na antiga Grécia, no século IV a.C., dois filósofos, Leucipo e Demócrito, observaram o comportamento da matéria e acharam interessante sua característica de poder ser dividida. Então eles se fizeram a pergunta: o que acontece se uma porção de matéria for dividida continuamente? A conclusão a que chegaram após refletirem sobre a pergunta é que essa sequência de divisões não poderia ser infinita. Em algum momento se chegaria a uma porção de matéria que não poderia mais ser dividida. A essa porção deram o nome de átomo, do grego a, não, tomo, igual a divisão. O átomo seria, portanto, a porção constituinte, mínima e indivisível de toda a matéria. Esta ideia de átomo como uma bolinha microscópica, maciça, formadora de tudo que é material, seguiu quase inalterada por 2000 anos. Até que a partir de experiências, o químico inglês John Dalton descobriu que cada substância pura era constituída de um único tipo de átomo, que eram idênticos entre si quanto às suas propriedades, tamanho e modo de reação química. Dalton descobriu também que esses átomos de características próprias, conforme o tipo, reagem entre si de acordo com proporções numéricas simples, deixando claro que as diferentes combinações e transformações da matéria eram resultantes da interação entre seus átomos. A partir do século XIX, aconteceu um grande número de descobertas e teorias a respeito da natureza dos átomos, e em meio a este acúmulo de evidências, ficava cada vez mais claro aos cientistas que o átomo deveria ser algo mais que uma bolinha maciça, muito pequena. A ideia dos gregos de que a menor partícula da matéria seria uniforme e indivisível começava a cair por terra. Primeiro com Thomson, que pesquisando descargas elétricas em alto vácuo, descobriu os elétrons. Para ele, os átomos seriam compostos por um núcleo gelatinoso de carga elétrica positiva, no qual estariam incrustados os elétrons de carga elétrica negativa. Por volta de 1911, Rutherford analisava o modelo atômico de Thomson e se perguntava se o átomo era massivo ou se possuía espaços vazios. Então propôs um desafio a dois dos seus melhores alunos, Hans Gardner e Ernest Marsden. O desafio consistia em os dois bombardearem uma finíssima folha de ouro com partículas alfa de carga positiva emitidas pelo elemento químico polônio e depois medir o espalhamento dessas partículas. Rutherford notou que a maioria das partículas atravessavam a folha, mas algumas sofriam grandes desvios. Logo ele retirou duas conclusões. A primeira é que os átomos realmente possuem espaços vazios, e a segunda é que o átomo deveria possuir uma pequena parte com carga positiva, já que havia algumas partículas alfa que desviaram. A concepção de Rutherford seria posteriormente aperfeiçoada pelo físico dinamarquês Niels Bohr, razão pela qual o átomo planetário é também conhecido como o modelo atômico de Rutherford-Bohr. Derrubada a ideia do átomo maciço e indivisível, coube ao mesmo Rutherford propor que nem mesmo o núcleo atômico se enquadrava nessa definição. Ao contrário, o núcleo seria formado por partículas ainda menores. Os de carga positiva receberão o nome de próton, sendo que o núcleo do hidrogênio, o mais simples dos elementos, seria composto de apenas uma dessas partículas. Em 1932, Chadwick descobriu o nêutron, que seria a segunda partícula constituinte do núcleo, só que não dotada de carga elétrica, como seu vizinho positivo. Para fazer essa descoberta, ele utilizou o princípio de conservação da quantidade de movimento.
A experiência de James constitui, basicamente, em fazer com que os feixes de partículas alfa se colidissem com uma amostra de berílio. A partir desta colisão, apareceu um tipo de radiação, que depois de vários cálculos feitos por Chadwick, ele descobriu que essa radiação era formada por nêutrons. Chegamos então à concepção atual do átomo, onde o núcleo pequeno e maciço, composto por prótons de carga elétrica positiva e nêutrons sem carga elétrica, e envoltos por uma eletrosfera, formada por elétrons de pouquíssima massa e carga elétrica negativa.